No Antigo Egito, a morte era vista como uma passagem para a vida após a morte, e os egípcios acreditavam que a alma de uma pessoa continuava a existir depois que o corpo morria. Acreditava-se que a vida após a morte era uma jornada para a vida eterna, onde a alma passava por um julgamento final e era guiada pelos deuses para a vida após a morte. Mesmo após a morte física, havia perigo em cada esquina, e o falecido tinha que superar uma série de obstáculos espirituais para chegar a Aaru, o reino glorioso governado por Osíris, o deus da morte. Existiam duas rotas principais para alcançar a Aaru, uma através do solo e outra através do mar, ambas desafiadoras o suficiente para exigir um guia, que foi denominado como Livro dos Dois Caminhos. Este livro era um guia utilizado no Antigo Egito para ajudar os falecidos a alcançar o reino governado por Osíris. O livro é considerado um dos primeiros mapas do submundo da história e forneceu importantes informações sobre as crenças religiosas do Antigo Egito. Os arqueólogos recentemente descobriram uma cópia com cerca de 4.000 anos, tornando-a a versão mais antiga já encontrada. E é exatamente sobre isso que vamos falar nesse vídeo, então fique comigo até o final. Mas antes, já deixa seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Olá, sejam bem-vindos ao canal Uma Nova Realidade. Só no primeiro mês desse canal, eu já faturei R$ 4.500, trabalhando de casa, sem precisar aparecer e ganhando em dólar. Se você quer saber como tudo isso funciona, basta acessar o primeiro link na descrição. O Livro dos Dois Caminhos foi descoberto por arqueólogos em uma tumba egípcia em Deir el-Becha, no Egito, em 1860. O livro estava pintado nas paredes da tumba, em uma seção conhecida como a Câmara de Culto. Essa câmara era um espaço dedicado aos rituais funerários, e o Livro dos Dois Caminhos estava lá para ajudar o governador a chegar ao além. Existem cerca de 20 cópias conhecidas do Livro dos Dois Caminhos pelos arqueólogos, e a mais recente descoberta é, na verdade, a mais antiga de todas. O texto foi encontrado em um caixão que passou despercebido pelos ladrões de túmulos e pelas gerações anteriores de arqueólogos, durante a escavação de uma cova na aldeia egípcia de Deir el-Bacha. A antiga obra não era um único volume encadernado, mas sim parte de uma coleção maior. Esta descoberta é importante para a compreensão das crenças e rituais funerários do Antigo Egito. Partes do texto foram inscritas no interior do próprio sarcófago, e essas partes foram preservadas na forma de 2 painéis de cedro apodrecidos gravados com imagens e hieróglifos. As inscrições fazem referência direta ao Livro dos Dois Caminhos, e objetos adicionais na tumba foram datados da época do faraó Mentuhotep II, que governou o Egito até 2010 a.C. O autor do estudo, Harco Willens, um egiptólogo da Universidade de Leuven, na Bélgica, afirmou em uma entrevista que tais textos do caixão deveriam situar o falecido no mundo dos deuses. Este sarcófago abrigou uma mulher de alto status chamada Ankh. No entanto, as instruções de vida após a morte em seu local de descanso final referencia ela como ele. De acordo com Kara Cooney, especialista em arte e arquitetura egípcia da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, o renascimento era mais associado aos deuses masculinos no Antigo Egito. Como resultado, as mulheres mortas foram obrigadas a adotar o pronome ele para serem mais parecidas com o próprio Osíris, explicou ela. O Livro dos Dois Caminhos de Ankh apresenta algumas pistas interessantes sobre a possível personalização do texto. Um poema encontrado sugere que a personagem Ankh encontrou um obstáculo no início de sua jornada na forma de um anel de fogo e mais tarde enfrentou espíritos malignos, demônios e ameaças terrenas. A única defesa contra essas calamidades eram os feitiços lançados pela própria Ankh, que, felizmente, foram detalhadamente descritos no material complementar do livro. Os mapas deste livro e de outros semelhantes são uma confusão de linhas sinuosas e figuras sinistras, símbolos impossíveis de decifrar nos dias de hoje. Alguns especialistas acreditam que as representações foram derivadas de imagens de vida, em vez de imagens de morte, e que deveriam evocar ritos destinados a trazer deuses ou humanos que morreram de volta dos mortos.
De qualquer forma, os textos representam o renascimento, seja neste mundo ou em outro, e ajudam a entender a importância da vida após a morte na antiga cultura egípcia. A descoberta desse livro é importante para a arqueologia e a história, pois permite ter uma visão mais completa da vida e das crenças dos antigos egípcios. Eles compartilharam algumas fotos nas suas redes sociais na esperança de que alguém pudesse traduzi-las e fornecer algumas informações básicas. Um guia turístico local descobriu o livro no Planalto de Gizé e, segundo ele, conseguiu segurá-lo e fotografá-lo. Ele afirmou que seu paradeiro atual é desconhecido, mas que provavelmente está sendo vendido no mercado negro, o que é comum quando tais descobertas são feitas. Uma pessoa argumentou que, como o livro foi escrito em uma língua antiga, pode permitir que o leitor se comunique com um poder superior. A civilização egípcia é uma das mais antigas da história da humanidade. Os antigos egípcios são bem conhecidos por suas contribuições para a medicina, arte e a documentação de descobertas. Os egípcios eram especialistas em incorporar a anatomia e mitologia em símbolos e figuras artísticas. Uma das mitologias mais conhecidas do Antigo Egito é a de Ísis, Osíris e Horus. O olho de Horus, tirado do conto de Ísis e Osíris, era empregado como um símbolo de prosperidade e proteção. Este símbolo tem uma relação notável entre estrutura e função neuroanatômica. O olho é composto por 6 peças artísticas distintas. Do ponto de vista mítico, cada porção do olho é considerada um símbolo separado. Além disso, as seções do olho representam palavras nas séries 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 e 1/32. Quando esta imagem é colocada em uma imagem sagital do cérebro humano, cada parte parece correlacionar-se com a posição anatômica de um sensório humano específico. O homem que enviou as fotos admitiu que não conseguiu segurá-la por muito tempo, mas percebeu que era velho. Ele afirmou que aparenta ser menos 2 línguas ou estilos de escrita. De acordo com uma fonte, o livro parece ser ancestral e faz sentido que tal livro exista, já que o Antigo Egito era conhecido por ter o olho de Horus, que eles adoravam. Eles o viam como um emblema protetor, então parece lógico que você o encontrasse em um livro antigo. Os antigos egípcios usavam este emblema em tudo, como um amuleto de boa sorte. Em termos de legitimidade do livro, há muito dinheiro a ser ganho com esse tipo de descoberta, especialmente se forem vendidos em mercados não regulamentados. Pode ser autêntico, mas também pode ser uma recriação ou uma invenção completa. Em uma outra descoberta, o antigo manuscrito, conhecido como Livro dos Mortos, foi descoberto dentro de uma tumba egípcia. Este antigo pergaminho do Livro dos Mortos, recentemente encontrado na necrópole de Saqqara, no Egito, não está encadernado em pele humana, como o famoso Necronomicon, mostrado nos filmes de Evil Dead, mas serve como um guia assustador para o além. Pesquisadores internacionais, liderados pelo renomado egiptólogo Dr. Zahi Hawass, descobriram um novo tesouro de antiguidades no templo funerário de 4.200 anos da rainha Nearit, esposa do faraó Teti. Teti governou o Egito entre 2323 e 2291 a.C. O tesouro inclui mais de 50 sarcófagos de madeira, um jogo de tabuleiro Senet, um barco fluvial com remadores, uma estátua de Ptah Sokar Osíris, máscaras de madeira, um santuário Anubis e um santuário funerário dedicado a uma rainha do Reino Antigo, além do rolo de papiro do Livro dos Mortos de quase 4 metros de comprimento, representando caminhos para o mundo dos mortos. De acordo com uma declaração oficial emitida pelo Ministério de Turismo e Antiguidades do Egito, o Dr. Hawass e seus colegas descobriram os caixões e várias antiguidades que datam da Era do Novo Império, 1570 a 1069 a.C., em 52 túneis funerários distintos, variando de 33 a 40 pés profundo. Esses vastos cemitérios funerários podem ser encontrados em Mênfis, a antiga capital do Egito. Esta feliz descoberta ocorreu após muitas temporadas de escavações no templo funerário que representa o culto da rainha Nearit, que envolve a pirâmide do rei Teti, o primeiro rei da dinastia 6. O esconderijo de sarcófagos foi embelezado com antigos murais de deuses e fragmentos do Livro dos Mortos, um manual espiritual que ajuda os recém-falecidos a chegar a Aaru, o paraíso celestial onde Osíris habita. A escavação
escavação começou em 2010, quando descobrimos uma pirâmide de uma rainha ao lado da pirâmide do rei Teti, mas não encontramos um nome dentro da pirâmide para nos dizer a quem pertencia a pirâmide. Eu nunca tinha ouvido falar dessa rainha antes, portanto, acrescentamos uma peça importante à história egípcia sobre esta rainha, disse Hawass. O papiro de 4 metros de comprimento, contendo o capítulo 17 do Livro dos Mortos, um texto que os antigos egípcios usavam como um manual de instruções para explorar os reinos do além, foi talvez o item mais intrigante apresentado no tesouro. Puakaf, o dono do pergaminho sagrado, está inscrito nele. O mesmo nome foi descoberto escrito em um caixão de madeira e um conjunto de 4 estatuetas Shabit, projetadas para servir ao falecido. O Dr. Hawass afirmou ainda que esta foi a primeira vez que um longo papiro foi descoberto dentro de um poço funerário. O templo de pedra era composto por 3 armazéns de tijolos de barro em seu lado sudeste, que abrigavam oferendas enviadas à rainha e seu marido. Servia como ponto focal para rituais e oferendas feitas para o culto da rainha, a fim de nutrir e ressuscitar seu espírito eterno após a morte. Este grande cemitério antecede os caixões em pelo menos 8 séculos, aumentando o significado histórico da extraordinária descoberta da missão e fornecendo outra peça do quebra-cabeça quanto às origens do local. Agora nos conte a sua opinião sobre esses antigos livros egípcios. Você acha que eles possuem um significado maior ou são apenas escrituras sem sentido? Deixe nos comentários e até a próxima!